Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Nossa aula não, né? Nossa live 5, a quinta live aqui com vocês, todas as quintas-feiras às 7 horas. E na aula dessa semana, a gente vai falar sobre um tema muito pedido, que é como conseguir os seus primeiros clientes como um gestor de tráfego pago, tá? Essa é uma dúvida que muitas pessoas que vêm para a internet, que querem saber mais da área de tráfego pago têm, e hoje a gente vai falar exclusivamente sobre isso. Então, fica aqui que o conteúdo vai estar muito massa, tá? A gente vai passar por alguns pontos aí, desde o que eu preciso saber antes de eu pensar sequer em ter um cliente de tráfego pago, quais são as coisas que eu preciso fazer para eu conseguir ali captar um cliente, existe alguma plataforma que me ajude, existe alguma forma de abordagem que é melhor do que a outra, quanto que eu tenho que cobrar para ser um gestor de tráfego pago, e eu vou passar tudo isso para vocês na aula de hoje. Então, não perde, fica coladinho aqui que vai ser muito massa, tá? Live 5, então. Como conseguir os seus primeiros clientes como um gestor de tráfego pago. É sobre isso que a gente vai falar. E quando a gente fala em conseguir clientes para ser um gestor de tráfego pago, a gente tem aí duas opções, tá, gente? A primeira opção é você trabalhar na internet aqui, obviamente, por si só, e você conseguir o seu primeiro cliente, tá? Então, você trabalhar sozinho, a gente chama assim. E aí você se torna um gestor de tráfego pago. E a gente tem uma segunda opção, que essa segunda opção é: eu quero ser um gestor de tráfego pago, mas eu não gosto muito dessa insegurança de não saber ao certo o que eu tenho que fazer e etc. Então, acho que eu quero trabalhar dentro de uma agência de publicidade, por exemplo, dentro de uma empresa, para eu conseguir ali ter contato com diversos clientes e aprender de forma mais rápida, ter um respaldo ali para errar e tudo mais. Então, você tem essas duas formas, tá? A primeira forma, então, é você trabalhar sozinho, sendo um gestor de tráfego pago. E a segunda forma aí é você trabalhar dentro de alguma agência, tá? E aí pode ser uma agência ou uma empresa de marketing ou dentro de algum setor de marketing que eles façam os anúncios patrocinados, tá? E aí quais são as vantagens e desvantagens? Você trabalhando sozinho, você vai conseguir ganhar mais, tá? Então, basicamente, sozinho você tem mais dinheiro e essa é uma puta vantagem, porque você trabalhando como CLT, você infelizmente tem aí uma desvantagem salarial. Você vai ganhar menos, obviamente, porque eles vão te pagar ali um valor que é um valor de CLT, não é um valor que vale o serviço que você faz, tá? Na época que eu trabalhava como CLT, eu cheguei a trabalhar em agências que eu cuidava de clientes que investiam em tráfego pago e apenas no Google, por exemplo, R$ 1 milhão. Então, assim, eram clientes muito grandes. E o que eu ganhava, assim, eu não consigo nem dizer qual é a porcentagem do que eu ganhava. Era, assim, ridicularmente, não se aproximava, não tinha condições. Tanto que eu saí desse lugar que eu tava por conta de dinheiro, eu não conseguia mais receber aquela quantia que eles estavam me pagando. Mas, por outro lado, e é aí que entra o ponto 2, dentro dessa agência, principalmente, ela foi como se fosse uma escola para mim. Por quê? Porque eu trabalhei desde clientes que investiam ali seus R$ 1.000, R$ 3.000 ali, até clientes super altos, super grandes, que foi uma evolução que eu tive lá dentro, né? Para trabalhar com clientes que investiam bem mais, até esse, que foi um dos meus maiores clientes, que investia R$ 1 milhão por mês, 600 mil, por aí. Então, você precisa decidir isso quando você coloca aí na sua cabeça que você quer aprender tráfego pago, tá? E essa é uma coisa muito importante, não há certo nem errado, tá? E é uma decisão sua, é o que você prefere, correr o risco de trabalhar sozinho, de empreender, ou não, eu prefiro ter aquela segurancinha, né? Aquela segurancinha que não é muito segurança, porque do dia para a noite a pessoa pode te mandar embora. Então, se eu fosse indicar, eu indico a opção número 1. Ela vai ser mais difícil, você vai levar mais pancada ali, você vai ter que assumir os seus erros e tudo mais, mas é a forma mais rápida que eu vejo hoje em dia
para uma pessoa crescer na internet, se tornando um gestor de tráfego pago e dando as caras ali, trabalhando sozinho. Você tem muitas chances de ganhar dinheiro com isso. Então, foquem nessa aula de verdade. Tira todas as distrações aí, que eu vou passar o passo a passo para vocês conseguirem aí os seus primeiros clientes, ou o segundo, ou o terceiro, que você esteja com dificuldade. Beleza? Então, dito isso, vamos para o primeiro tópico aí da nossa aula, que é o que eu preciso, gente, pensar antes de ter um cliente, tá? A gente sempre pensa aí que, eu preciso conseguir um cliente. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E, na verdade, tem coisas que você tem que pensar antes. Essas pessoas que falam, achei muito legal essa área do marketing digital, muito da hora essa área, eu quero trabalhar na internet, não sei o quê, eu vou conseguir um cliente. Não é bem assim, tá? A gente precisa se preparar, tá? Para que a gente consiga atender o cliente. Você não precisa ser uma pessoa sênior, uma pessoa super experiente naquela área, etc. Isso você realmente não precisa. Mas você precisa aí ter pelo menos uma base, ter pelo menos isso aqui que eu vou passar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um básico de estratégias digitais. O que é esse básico de estratégias digitais, gente? Se você decidiu que vai trabalhar hoje na internet e você não sabe nada, você precisa estudar, tá? Você precisa estudar. Então, minha sugestão para você é que você pegue aí todos os dias, tá? Todos os dias, não pula um dia. Coloca isso como um propósito na sua vida. Essa é uma área que vai te dar uma condição de vida aí que talvez você não tenha. Então, coloca isso como meta na sua vida. Se obrigue a todos os dias vocês reservarem aí, durante uns 15 dias no mínimo, horas de estudo, tá? E por que eu falo horas? Porque a quantidade é você que vai decidir. Se você estudar todos os dias durante 15 dias aí, você vai ter uma quantidade. Se você estudar uma hora só, você vai ter aí 15 horas estudadas. 15 horas estudadas é bastante coisa. Você já vai ter uma noção muito diferente do que você tem hoje, tá? Então, essa é a primeira dica, tá? Pegue aí durante uns 15 dias algumas horas de estudo sobre tráfego pago e estude, gente. Veja a plataforma que você tem mais aderência. E se você gostar mais do Facebook, estuda mais sobre o Facebook. Se você gostar mais do Google, estude mais sobre o Google, mas tenha pelo menos uma base de como funcionam estratégias digitais, como funciona esse mundo. Isso é muito importante, tá? Essa vai ser a sua nova profissão. Então, você precisa dedicar tempo para você aprender, tá? Não adianta você chegar na frente de um cliente e o cliente saber mais que você. Você não vai conseguir um cliente dessa forma. Por isso eu vou repetir novamente. Você não precisa ser um expert ainda para você conseguir o seu primeiro cliente. Mas você precisa ter pelo menos o básico de estratégias, tá? E o básico é o quê, Priscila? É eu saber apertar um botão, é eu saber criar uma campanha? O que é básico? Básico é eu conversar com você aqui e você conseguir entender. Então, por exemplo, como que eu vou convencer aí uma pessoa, um lojista de alguma loja que eu quero fazer tráfego pago? Oi, você já fez tráfego pago? Você sabe o que é tráfego pago? Tráfego pago são estratégias digitais, são anúncios na internet que a gente roda. E com esses anúncios, a gente consegue trazer um público qualificado para sua empresa. A gente consegue trazer aí, sabe aquele cliente que ele precisa comprar essa garrafinha aqui que você vende, ele não sabe onde tem? O seu anúncio tem que aparecer na frente dele na hora que ele quiser comprar. É isso que a gente vai fazer. Com isso, a gente consegue alavancar as vendas da sua empresa e você consegue começar a vender pela internet. E a internet, ela não tem limite. A gente pode vender em São Paulo, a gente pode vender em Minas, a gente pode vender no Brasil inteiro, a gente pode vender fora do Brasil, tá? Não tem limite, etc. Então, é isso. É você saber ter uma conversa com a pessoa que você está ofertando ali um produto ou um serviço. É muito importante você ter uma postura de que você sabe do que você está falando. Então, assim, a estratégia dá para você pegar, sabe? E depois você pode aprender aquele detalhinho dentro da plataforma que você ainda não sabe. Até hoje, existem coisas que eu entro e falo, nossa, isso aqui é uma coisa nova, meu Deus.
O Facebook e o Google, eles mudam o tempo inteiro as coisas dentro da plataforma. Eles estão em constante desenvolvimento da plataforma para melhorar ela, para trazer coisas novas e assim por diante. Então, se você não está sempre estudando, você vai ficar desatualizado e não adianta. É melhor você desistir mesmo antes de começar. Essa profissão não vai ser para você. Porque ser um gestor de tráfego pago é estar em constante estudo, vendo coisas, lendo e etc. Beleza? A segunda coisa aí, que é um pouco do que eu já entrei aqui para vocês, eu vou só anotar para ter escrito também, é você ter noção aí da plataforma, tá? Então, escolha a plataforma que você vai preferir ou estude as duas, se for o que você definir aí, tá? Mas dê uma olhada no básico dessas plataformas. O Facebook, ele tem aí diversas formas de você ofertar um produto, de você ofertar um serviço. O Google, ele tem todas essas formas e ele tem ainda um monte de produto. Dentro do Google, você pode ofertar ali na busca, que é quando você digita alguma coisa e aparece aqueles anúncios em texto. Então, tem o Google Search, tem o Google Display, que são aqueles banners que estão dentro de site, tem o YouTube, tem o Google Shopping, que é o e-commerce ali do Google, né? É o carrinho online ali do Google. Tem diversos produtos do Google. Então, você precisa pelo menos ter uma ideia do que tem e do que dá para fazer com cada uma dessas coisas. Então, tenham noções dessas plataformas. Acompanhem pessoas que vocês gostem sobre tráfego pago e fiquem por dentro aí de tudo que essas pessoas estão falando, tá? Coloque aí como uma regra aí na vida de vocês acompanhar essas pessoas, tá? Terceiro ponto, responsabilidade. Então, vocês precisam ser pessoas extremamente responsáveis, tá, gente? Vocês vão estar lidando com o dinheiro de outras pessoas. E dinheiro é uma coisa que dói nas pessoas. Então, tenham cuidado. Ajam como vocês agiriam para vocês, sabe? Um dos maiores medos, uma das maiores dúvidas das pessoas que falam comigo de não ter começado ainda a fazer o tráfego pago, etc., é medo. Tenho medo de perder dinheiro, eu tenho medo de investir aqui esse pouquinho que eu tenho, e etc., e não ter resultado, isso e aquilo. Esse medo que você tem, o seu cliente também tem, tá? Então, sejam responsáveis. Sejam pessoas responsáveis, porque o dinheiro da pessoa também é sofrido, também é doído. Então, muita responsabilidade na hora de fazer as estratégias aí, tá? Em quarto lugar, gente, organização. Um gestor de tráfego pago, ele precisa ser ou se tornar organizado. Se você não é uma pessoa organizada, comece a fazer o possível e o impossível para você se tornar essa pessoa organizada. Por quê? Porque quando você estiver cuidando de uma conta, você vai ter a rotina de uma conta. Mas, se Deus quiser, e Ele quer aqui, todos vocês que estão assistindo essa live vão cuidar de 1, 2, 3, 5, 10 contas, tá? E na hora que vocês têm aí 5 clientes juntos, falando com você, querendo saber se está dando certo, se não está, e etc., você precisa de organização. Você precisa se organizar para que você consiga levar todos esses clientes, tá? E como dica aqui de organização, eu vou passar alguns pontos para vocês, tá? Que a primeira dica que eu dou é que vocês criem aí um calendário mensal, tá? E o que vai ter nesse calendário mensal? Coisas que vocês precisam fazer todos os meses para aquele cliente ou para aqueles clientes, tá? E isso é só você que vai saber. Mas eu vou dar um exemplo aqui de coisas que eu tenho que fazer todos os meses, tá? Para os clientes que eu cuido. Então, relatório mensal é uma das coisas que eu tenho que fazer todos os meses. E para fazer o relatório mensal, eu já deixo lá programado. Eu e o meu cliente, a gente sabe que todo mês, tal dia, a gente tem uma reunião. Toda semana, tal dia, a gente tem uma reunião, tá? Isso pode ser uma coisa flexível ou não. Ou pode ser uma coisa que acontece sempre naquele dia, naquele horário, etc. Isso é uma coisa que você combina com seu cliente, tá? E vocês se entendem. Mas é legal, como gestor
como um gestor de tráfego pago, você ter isso muito bem claro, tá? Outra coisa, crie um calendário também semanal, tá? E o que vai ter nesse calendário semanal? Vai ter as suas otimizações, vai ter aquelas tarefas que você tem que fazer toda semana, que é otimizar a campanha, que é trocar aquele anúncio, que é verificar alguma coisa aí que esteja errada e assim por diante. Então, já deixe essas tarefas que você tem que fazer com certeza durante o seu mês ali, durante as suas semanas, durante os seus dias, prontas. Por quê? Porque isso ajuda demais. Num dia que você estiver correndo, se você não tiver um lugar para você anotar essas coisas, você vai esquecer. E se você esquecer, o seu cliente vai ligar e vai falar: era para ter pausado o anúncio X e você não pausou. Era para ter gastado tantos reais e você gastou a mais. Então, você precisa ser essa pessoa que se organiza, tá? E a última dica aí é para você criar uma lista de tarefas diárias. E essa lista de tarefas diárias vai entrar todas as suas otimizações, todas as suas trocas de públicos, anúncios, sublista, criar público, atualizar público, toda vez que subir um vídeo. Então, todas essas coisas que vocês têm que fazer todos os dias, tá? Entrar na campanha, olhar, ver quanto gastou e assim por diante. Então, avaliem isso, tá? Para que vocês não deixem aí as tarefas se acumularem e o cliente perceber que você é aquela pessoa que ele precisa ficar te cobrando, que ele precisa ficar perguntando se o negócio está saindo, se está certo e etc, para ele conseguir receber, tá? Então, façam isso aí, beleza? Para que vocês se organizam dessa forma, gente, eu vou dar uma sugestão de plataforma, que é a plataforma que eu uso, tá? Ela é maravilhosa, eu gosto bastante, já mostrei várias vezes lá no meu Instagram. E talvez um dia eu faça uma live aqui de como eu me organizo no meu dia a dia. Então, isso vai ajudar vocês bastante. Mas procurem aí o Asana, que o Asana é bem legal, bem útil e maravilhoso. Eu adoro. Dá para você colocar até horário aí, para você saber que horas que você tem que fazer cada coisa e tudo mais, tá? E agora vamos, então, para a parte mais legal aí, que é a captação de clientes na prática. Então, como que a gente faz essa captação de clientes na prática? Por onde eu começo, Priscila? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para conseguir o meu primeiro cliente, tá? Então, primeira coisa, gente, eu vou passar aqui para vocês agora um passo a passo, tá? E a primeira coisa que você precisa fazer quando você quer se tornar um gestor de tráfego pago é você definir o seu nicho de atuação, tá? E o que é um nicho de atuação? Dentro do tráfego pago, a gente já tem marketing digital. Dentro de marketing digital, a gente tem o nicho de tráfego pago. E dentro de tráfego pago, a gente tem subnichos, que são o quê? São as pessoas que trabalham com e-commerce, que gostam mais de trabalhar com lojas de e-commerce. São as pessoas que trabalham com lançamentos de infoproduto, que preferem esse tráfego pago. São as pessoas que trabalham com negócio local, que gostam de trabalhar com isso. São as pessoas que trabalham com, sei lá, corretores, imobiliárias e etc. E gostam de trabalhar com isso, tá? Então, existem nichos que eles são completamente diferentes aí, mas dentro do tráfego pago não muda muita coisa, porque na hora que vocês têm a ideia ali de como fazer tráfego pago, você joga isso para dentro de qualquer nicho que você queira, tá? Mas é bem importante que vocês definam o que vocês têm maior afinidade aí, tá? O que eu gosto mais? Eu queria fazer um delivery, eu queria trabalhar com delivery de pizzaria, queria trabalhar com delivery de hambúrguer, ou ajudar aquele cara ali a ter mais clientes dentro da loja dele, etc. O que eu gosto mais? Ou não, eu adoro moda, eu queria trabalhar com e-commerce de moda. Ou, eu adoro joia, semi-joia, queria ajudar aquela amiga ali, aquela prima a vender. Então, defina qual é o seu nicho, tá? Você pode trabalhar com todos esses que eu falei para vocês. Então, e-commerce, vocês podem trabalhar com lançamentos. E vocês podem virar e falar assim, gente, mas o nicho de lançamento está muito concorrido, eu não acho ninguém para trabalhar com lançamentos, etc. E isso não é uma verdade, tá? Porque para gente que sabe trabalhar, para pessoas que trabalham bem,
sempre tem emprego, tá? Sempre tem emprego. Eu lembro que na minha época de agência, e não só na minha época de agência, tá, gente? Mesmo depois de eu ter saído, várias pessoas que trabalhavam comigo e etc. falam, meu, estamos precisando aqui contratar para agência e a gente não acha ninguém que seja qualificado, que saiba do que eu tô falando, ninguém sabe trabalhar, só quer ganhar aqui o salário e é isso. Então, para quem sabe trabalhar, nunca falta emprego, e ainda mais nessa área, que hoje em dia todo mundo está precisando de um gestor de tráfego pago. Às vezes a pessoa não sabe que ela precisa, mas ela precisa. Então, oportunidade é o que não falta, tá? E vocês vão saber como atrair essas pessoas aí nesse passo a passo que eu tô passando para vocês. Então, definam, tá? Isso aqui não precisa ser uma coisa que é batida em pedra ali, que você definiu e que você nunca mais vai poder mudar de opinião. Não, você pode mudar de opinião, tá? Se você começou a trabalhar com e-commerce e você viu, ai não, e-commerce dá muito trabalho, tem que colocar ali muito, tem que subir muitos anúncios, tem que fazer não sei o quê, não gosto, não vou trabalhar com e-commerce. Beleza, você pode mudar, mas é legal que você defina um nicho primeiro, porque você vai começar a trabalhar com alguém daquele nicho. E aí você vai começar a ver o que dá certo para ele. Se você tem 2 clientes do mesmo nicho, você pode testar coisas diferentes ali. Então, a sua qualidade ali como profissional vai ficar muito maior para aquele nicho. E depois que você já estiver excelente naquele, e você quiser mudar para um outro, você muda, tá? Isso não é batida em pedra, mas isso ajuda bastante gente, esqueci a palavra, mas na estratégia que eu vou passar aqui embaixo para vocês, tá? Então, não se esqueçam disso, beleza? Primeira coisa é isso, tá? Segunda coisa é mande um e-mail para a loja, a empresa aí que você quer trabalhar, tá? E agora eu vou passar para vocês, gente, exatamente o e-mail que vocês têm que mandar para quem você quer trabalhar aí. E aí você pode virar e falar assim para mim, nossa, Priscila, mas e-mail? Você não vai ler meu e-mail e etc. Se você souber o que falar, a pessoa, sim, ela não só vai ler seu e-mail, como ela vai te dar atenção e você vai ter a chance que você quer, tá? Então, prestem atenção que é bem importante esse script aqui. É literalmente um script de abordagem para os clientes que vocês vão ter que ter. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer para mandar um e-mail, obviamente, é definir o seu nicho. Definir que quero trabalhar ali com negócio local, Priscila. E agora, o que eu faço? Agora, você vai abrir aí o seu Instagram. Primeira tarefa aí, antes de mandar um e-mail. Você vai abrir o seu Instagram e você vai procurar possíveis clientes, tá? Que você tenha vontade ali de trabalhar, que você acha legal. Se você escolher o negócio local, por exemplo, vou procurar ali aquela hamburgueria, aquela pizzaria que eu acho legal, e etc, etc. Não necessariamente a pessoa precisa não fazer tráfego pago, tá, gente? A pessoa já pode fazer tráfego pago e eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês conseguem pegar esse cliente para vocês. Mas, primeira coisa é procurar os possíveis clientes e tentar aí conseguir, dentro dessas páginas deles, dentro do site deles, o e-mail, tá? Então, caça ao e-mail do cliente perfeito. É a primeira coisa que você vai fazer. Pesquisa na internet e ache alguns e-mails, tá? E aí, a minha dica aqui para vocês é que vocês mandem. Eu ia falar 10, tá? Mas vou diminuir. Pelo menos uns 5 e-mails por dia. E aí eu ia colocar também uma data, mas não vou mais colocar. Então, mandem aí pelo menos uns 5 e-mails por dia dentro do nicho que vocês querem. Por quê? Porque e-mail, gente, é uma coisa que a pessoa ela tá trabalhando ali, ela vê que ela recebeu uma notificação, ela entra, ela olha, ela fala, nossa, isso aqui pode ser interessante, mas vou dar uma olhada daqui a pouco. E vai passando e etc. Então, tem gente que recebe e-mail e tá com a caixa do e-mail aberta. Tem gente que recebe e vai olhar mais tarde. Então, você precisa aí ter isso em mente, tá? Que às vezes a pessoa ela não vai olhar na hora que você quer, tá? Mas tenha isso em mente. Então, primeiro, procure os possíveis clientes. Segundo, mande pelo menos uns 5 e-mails por dia, tá? E aí, como que é a estrutura do e-mail, então,
que vocês têm que mandar para essas pessoas. Vai ser basicamente assim, olha. Você vai digitar: olá, tudo bem? Primeira coisa, dá oi, pergunta se a pessoa tá bem, porque, gente, isso aqui parece uma coisa besta, tá? Mas a quantidade de gente que eu recebo dentro do meu Instagram que não me dá oi, nem pergunta se eu tô bem antes de fazer uma pergunta, é uma coisa absurda. As pessoas, elas não lembram que existe uma porta de entrada na hora que você vai falar com uma pessoa, que é o oi, que é o olá, que é você tá bem, tá tudo certo, posso te fazer uma pergunta? Ninguém faz isso, tá? Ninguém não, mas pouquíssimas pessoas. Então, normalmente as pessoas chegam e falam assim: Priscila, como que eu melhoro esse público do não sei o quê? Priscila, você acha que esse anúncio tá legal? Tipo, desse jeito. Então, isso não é legal, tá, gente? Ninguém gosta disso. Nem eu e nem o seu futuro cliente. Então, quando você for falar com uma pessoa, seja por e-mail, seja por direct, seja por qualquer lugar que você tenha acesso a essa pessoa, seja educado, tá? Então, comece com olá, tudo bem? Depois disso, você vai deixar o cliente um pouco feliz na segunda linha aí do seu e-mail, que você vai falar, por exemplo, eu conheço ou eu acompanho o trabalho da sua empresa há um tempo e eu me interessei por ela. Aí o cara vai pensar assim, tipo, oi? Você interessou? O que você quer com a minha empresa e etc, tudo mais. E aí é a hora que você se apresenta. Então, o cara vai falar, gente, quem é essa pessoa que se interessou pela minha empresa? Então, você precisa se apresentar, tá? E aí é a hora que você vai falar, meu nome é Priscila e eu sou gestora de tráfego pago. E aí, muitas das vezes as pessoas não sabem o que é tráfego pago, tá? Então, se você estiver abordando um cliente que já faz tráfego pago, você vai falar dessa forma, tá? Se você estiver abordando um cliente que não sabe o que é tráfego pago, que não faz anúncios, você vai fazer dessa outra forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, você vai falar, meu nome é Priscila, eu sou gestora de tráfego pago, que é os anúncios. Quer fazer, né, gente? Quer fazer os anúncios na internet. E aí, mais para baixo, a gente vai explicando um pouco mais, tá? E aí, você vai começar a falar um pouco da empresa do cara, da loja do cara, e por que você decidiu mandar esse e-mail para ele, tá? Então, nessa hora aqui, você vai colocar que eu analisei o seu site. Se o cara tiver um site, você vai falar site, tá? Se ele não tiver, você pode falar, por exemplo, o perfil do Instagram. Não tem nenhum problema você falar isso, tá? E eu vi que o seu conteúdo é muito bom. Porém, eu também percebi que você ainda não faz tráfego pago. E aí, aqui, você explica um pouco o que é o tráfego pago, tá? Então, você vai falar, com o tráfego pago, você pode trazer clientes até a sua loja. Clientes interessados nos seus produtos. Clientes interessados nos seus produtos. E converter esses mesmos em vendas. E aí você fala, pode ser venda. Se o cara tiver um site, aí você vai falar venda através do seu site. Se ele tiver só um Instagram, você pode falar venda através do seu WhatsApp, ou mesmo o direct do Instagram. Então, gente, para você abordar aqui, fazer essa abordagem introdutória com o cliente de vocês, vocês precisam analisar o cliente, tá? Não pense, vou até trazer aqui um pouco para mim. Então, não pense que vocês vão conseguir um cliente só olhando ali aquele cliente, mandando uma mensagem no WhatsApp, tá? Falando,
Oi, tudo bem? Eu queria fazer tráfego pago da sua empresa. Tipo, oi, o cara não vai te responder, sabe? Você precisa elaborar um texto, você precisa falar que você conhece a empresa dele, que você gostou dos produtos, que você gostou dos serviços, que você analisou o site. Não tem nada mais legal do que você falar que você gastou tempo com a empresa dele, que você vai ajudar a melhorar os resultados da empresa dele. Isso enche o olho do cliente. Então, a gente tem que parar de falar um pouco da gente e a gente tem que pensar com a cabeça do empreendedor, do cara ali que tem a empresa dele e que quer melhorar os resultados, tá? Então, isso é muito importante. Esquece que você quer ganhar dinheiro com tráfego pago. Óbvio que é esse o sentido de tudo, tá? Mas esqueça disso. Lembre que aquela é uma empresa de uma pessoa que quer melhorar e etc. Você tendo isso na cabeça, já vai ficar muito mais simples de vocês abordarem, tá? Ter uma abordagem aí melhor. Beleza? Voltando aqui. Aí você fez a introdução, falou que analisou o site do cara, que viu que tinha essa e aquela oportunidade, etc. E agora você vai propor para ele, então, que ele conheça mais o seu trabalho. Então, você vai falar: eu gostaria de poder apresentar mais o meu trabalho para você e poder te ajudar a alavancar suas vendas. Aqui, gente, é uma coisa muito legal, porque se você já faz tráfego pago e você está querendo só ter mais clientes, e aí você já tem um resultado ou outro, melhor ainda se for do nicho da pessoa, é o momento de você falar assim. Inclusive, eu trabalho. Inclusive, eu vou te deixar aqui embaixo alguns resultados de clientes que eu trabalho ou já trabalhei, tá? Então, vocês podem colocar isso. E, obviamente, só mostra o resultado de um cliente se ele permitir, ou se você mostrar ali só aquela partezinha da campanha que a pessoa nunca vai saber quem é o cliente, tá? Não vaze dados de outros clientes. Sempre mostra uma coisa sabendo que não vai dar para saber quem é aquele cliente, tá? Ou se ele tiver permitido aí que você mostre, beleza? E por fim, você vai falar: estou à disposição para marcarmos uma reunião. E aí você deixa bem claro aqui que essa reunião vai ser totalmente gratuita, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo. E eu gostaria muito de ajudar a agregar ainda mais valor ao seu negócio. Fechou! É essa a cópia que vocês vão mandar no e-mail, tá? No fim, você agradece a pessoa, deixa lá um... eu acho que é melhor deixa lá, abraços, e põe o seu nome, Priscila. Abraço, se você quiser, se você fala melhor de outro jeito, você põe aqui o jeito que você gosta de falar, abraços, sucesso, e põe o seu nome. E é isso, gente, aí você vai esperar, tá? Então, se você é uma pessoa que tem vergonha de ir atrás dos seus clientes, etc., essa é uma opção, tá? Você procurar por eles na internet e você mandar um e-mail. Você pode mandar por e-mail, você pode mandar isso também no direct, tá? Mas seja sensato, não seja aquela pessoa que vai ficar enchendo o saco do cara e da pessoa o tempo inteiro, tá? Entenda que as pessoas, elas não querem ali gastar o tempo dela, perder o tempo dela, tá? Então você tem que mostrar que o que você vai falar para ela é realmente uma coisa de qualidade que vai ajudar a empresa dela, beleza? Então, não se esqueçam disso, que é bem importante. E aí tem algumas observações aqui para a gente debater, tá? E a primeira delas é:
Se você não tiver resultados com tráfego pago ainda, se for o primeiro cliente que você quer alcançar, você vai precisar, em algum momento, muito provavelmente, tá? De provas de que aquilo funciona. Existe muita gente na internet que ainda não acredita no tráfego pago ou tem medo de não conseguir ter resultados com a internet e tudo mais, tá? E por isso você precisa mostrar que isso funciona. Mas como que você vai mostrar que uma coisa funciona se você ainda não fez, se você não teve a oportunidade de ter o seu primeiro cliente? Você vai mostrar que aquilo funciona procurando na internet. Então, você vai procurar na internet, vamos supor que você trabalha com e-commerce. Esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, não lembro, no Jornal Nacional, que os e-commerces estão crescendo em 2020, o que eles nunca cresceram nos últimos anos, etc. Que tá muito legal e tudo mais. E aí vamos pensar que você está trabalhando com e-commerce. Você vai lá falar para o cara que ele precisa fazer o tráfego pago, e por incrível que pareça, existem e-commerces que não fazem tráfego pago ainda, tá? E aí você vai lá falar para o cara que você quer fazer o tráfego pago para ele, etc. Ele fala, mas não sei se isso funciona ainda. Aí você vai lá e mostra uma manchete da Globo, onde eles provam que aquilo funciona. Então, assim, você quebra as pernas do cara. E não tem jeito. Ele pode não ter gostado de você, não fazer com você, mas você já plantou uma sementinha ali na cabeça dele, tá? Ele pode não fechar naquele momento ali com você, mas tá plantada a sementinha e ele vai voltar a falar com você, tá? Então, provas do que funciona. Se vocês não têm ainda, procura na internet, tá? A internet tem dados. Vocês precisam de dados, tá? Isso aqui são dados. Dados é muito importante, tá? Você precisa provar que aquilo funciona de verdade, porque só a sua palavra é fraca. Beleza? E se você já tem, aí já trabalha com algum cliente, já tem algum resultado, mesmo que não seja tão expressivo, você pode ser sincero, você não precisa mentir. Você pode falar pro cara, eu tô começando agora, mas olha o que eu já consegui. A pessoa investiu aqui R$200, conseguiu ter 2.000, conseguiu ter R$1.000 que seja, gente. Tipo, já é um retorno. A pessoa já não só gastou dinheiro, entendeu? Então, coloca essas provas, tá? Ou você procura na internet, ou você usa as suas. Isso é um ponto muito importante, tá? E vai entrar nesse momento aqui que eu falei para vocês. Ó. Inclusive, vou deixar alguns resultados de clientes que eu trabalho. Se não for clientes que você trabalha, você vai colocar aí dados do segmento da pessoa ali que você definiu que vai trabalhar com essa, tá? E uma outra coisa que você pode fazer também é, na hora que você estiver analisando essa empresa que você quer trabalhar, esse site, etc., você pode verificar se eles estão pecando em alguma coisa. Então, por exemplo, a empresa está fazendo um anúncio, mas ela está deixando ali deixa eu ver. Ela tá fazendo um anúncio, tá com formato estranho. Então, lá no Story, era para ela rodar aqui no formato vertical, aqui tudo certinho. E ela não rodou no formato vertical, ela tá rodando no formato quadrado. Então, você pode avisar ela. A pessoa tá rodando um anúncio ali, quando você clica, dá numa página que não existe. Coisas do tipo, procurem erros, tá? Então, é uma outra coisa que vocês podem usar aqui na abordagem, tá? Então, eu estava olhando o seu site, eu estava olhando a sua empresa, e eu percebi que tem esse tipo de erro aqui, e eu posso ajudar a melhorar, eu sei como melhorar isso, etc. Mas também tomem cuidado, tá? Quando vocês estiverem apontando o erro para alguma pessoa sobre algum trabalho que ela estiver fazendo, vocês têm que tomar muito cuidado. Porque pode ser que seja o próprio dono da empresa que faça o tráfego pago dele. Então, se você falar que ele está errando, que ele está fazendo uma bosta, etc., ele vai se sentir ofendido, vai te detestar. Então, para apontar um erro, seja mais leve, sabe? Fale, eu vi isso aqui, eu poderia te ajudar a melhorar isso, porque eu sei fazer tal coisa, seria legal a gente mudar isso, etc, etc. Mas tomem cuidado, tá? Isso é bem importante. Terceiro ponto, aí é outra forma de captação, tá, gente? Então, vá para a captação
na rua. Gente, vocês têm que fazer network. Você não precisa sair da sua casa e ir na padaria do vizinho, se você não quiser. Você não precisa. Mas você precisa conversar com as pessoas, tá? Vocês precisam aproveitar as oportunidades que passa, tá? Então, converse com as pessoas. Fala do que você está trabalhando, fala da sua vida, mostra o seu trabalho, mostra o seu emprego. Todo mundo, gente, tem um pai, uma mãe, tem um tio, tem uma tia, tem um irmão, uma irmã, uma prima, um primo, alguém. Eu tenho certeza que tem alguém na sua empresa que tem uma lojinha que vende alguma coisa. Na sua empresa não, na sua família. Ou se não tiver na sua família, a família do seu amigo vai ter. Então, sempre vai ter alguém ali que tem alguma loja, tem alguma coisa. E essas são as primeiras pessoas que você pode ofertar o seu trabalho, tá? Então, pense nisso, deixe a vergonha de lado. Se você tem vergonha de falar pessoalmente, manda um e-mail, faz o que eu fiz. Se você não tem coragem de mandar um e-mail, prefere chamar no WhatsApp para ser menos formal, faça isso, chama a pessoa no WhatsApp, chama no direct, mas não deixa de chamar, tá? Isso aqui é muito poderoso. E pode ser muito mais fácil o seu caminho se você quebrar essa barreira de vergonha. Beleza? Então, a primeira coisa é isso. E a segunda coisa, gente, é se você tiver vergonha de falar com conhecido, mas preferir falar com desconhecido, a rua está cheia de comércios. Cheia. Todo lugar que você vai tem uma padaria, tem uma pizzaria, tem uma hamburgueria, que hoje virou moda, todo mundo abre uma hamburgueria. Então, em todo lugar, se você sair de casa e andar por 5 minutos, você vai achar um comércio. E 5 minutos é muito, tá? Aqui perto de onde eu moro, se eu sair na porta da minha casa, já tem uma padaria, tem um mercadinho, tem não sei o quê. Então, tem muita coisa, gente, é muita oportunidade. E a gente tá perdendo oportunidade porque a gente tem vergonha. Então, tô dando todas as opções aqui. Tô dando opção para quem tem vergonha, tô dando opção para quem não tem tanta vergonha, tá? E nessa opção, o que, que você vai fazer? Você vai para captação. Você vai chegar lá e você vai tentar falar com a pessoa. Se a pessoa não estiver ali para falar com você, o que, que você vai fazer? Pedir o contato, tá? Então, peça o contato. Seja ele um e-mail, seja ele um telefone, peça um contato que você consiga falar com essa pessoa, tá? E se ela estiver lá no lugar, você vai desenrolar esse e-mail aqui, que é exatamente o que a gente já conversou, o que a gente já combinou. Então, é isso que vocês têm que fazer basicamente, tá? Então, não tem segredo aí, beleza? Então é isso, gente. Pegue o contato, se tiver coragem, vai cara a cara, porque cara a cara você vai assim. Em um dia, se você for em 10 clientes, você vai conseguir um que você chamou a atenção dele. E assim, não tem erro. É só você saber do que você está falando. Igual eu já dei lá em cima, estude durante uns dias antes, para você ter uma noção do que é tráfego pago e o que dá para fazer. Depois você estuda essa copy que eu passei para vocês, grava mais ou menos o que vocês têm que falar. E é isso. E vai atrás dos clientes, ou por e-mail, ou vai no cara a cara e resolve lá. E depois vem me contar os clientes que vocês conseguiram, tá? E quarto passo aí, que é um tabu para muita gente também, que é basicamente qual valor eu cobro. Então, quanto que eu cobro pela minha gestão de tráfego pago? Isso aqui, gente, é difícil de encontrar essa resposta, sabe por quê? Porque não existe um valor exato. Só existe se você trabalhar na CLT. E se você trabalhar na CLT, mesmo assim, não é um valor assim tão redondinho, tá? Dentro da CLT, existe ali o valor que você vai pagar para o analista júnior, por exemplo, para o pleno e para o sênior. Então, existem essas 3 categorias. O júnior, ele ganha ali por volta de uns 1.500, por aí, dentro da CLT, trabalhando 8 horas por dia e etc. Ele ganha mais ou menos isso. E cuidando aqui de, na maioria das vezes, vários clientes, tá? Um pleno, ele ganha ali por volta, média, tá, gente? Não levem a ferro e fogo, a ferro e fogo, acho que é isso.
não levem assim ao pé da letra tudo que eu vou dizer aqui, porque como eu já disse, o valor é muito relativo, depende de muitas coisas e vocês vão entender quando eu fechar aqui esse ponto 4, tá? Mas só acompanha meu raciocínio. O júnior, ele ganha por volta desses 1.500. Quando você vai para um pleno, você está ganhando ali por volta de uns 3 mil reais, mais ou menos, para cuidar também de vários clientes. Só que o que acontece quando você vira pleno? Você cuida de clientes um pouco maiores. Então, dentro da CLT, como eu disse lá no começo, o seu ganho é a experiência. O seu salário, ele é muito inferior ali, mas você tem contato com mais cliente, com mais gente, então você pega mais experiência dentro de uma CLT, tá? E o sênior, ele ganha por volta aí dos seus 5 até uns 7. Tem gente que ganha 10. Depende da empresa que você está, tá? Então, depende muito. Se é uma empresa, se é uma agência, quantos anos você está no lugar e assim por diante. Então, essa mais ou menos é a média do mercado, tá? Se a gente dividir, por exemplo, um júnior, ó, 1.500. Se eu dividir isso por 1.500 dividido por 30 dias. A hora desse júnior vai ser 50 reais, tá? Então, você já tem uma base aí olhando isso. Mas aí você vai falar, legal, Priscila, eu vou pegar 50 reais e vou fazer vezes 10 horas aí, que é quanto eu vou trabalhar no mês para um cliente. Não necessariamente, tá? Essa é uma opção, obviamente, vocês entenderem qual é o valor da sua hora, e aí você faz vezes o tanto de tempo que você vai trabalhar para aquele cliente. Mas vocês têm que lembrar que dentro de um trabalho CLT, esse cara aqui, ele ganha 50 reais por hora. Mas ele não cuida de um cliente, tá? Quanto menor você é dentro de uma empresa, mais coisas você faz. E quanto maior você é, menos coisas você faz, mas mais responsabilidade você tem. Então, esse cara, ele ganha 50 reais, mas provavelmente ele cuida de uns 5 clientes. Então, olha a hora desse cara. 10 reais, tá vendo? Quem tem menos experiência ganha menos. E não tem que ser aqui o ponto principal da sua vida ganhar dinheiro nesse começo. Não tem que ser. Por quê? Porque várias coisas influenciam. Então, como eu estava falando para vocês, a experiência, ela conta muito, 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 muito. O tempo que você tem de mercado, o tempo que você está trabalhando ali, o contato que você tem, as pessoas que te indicam e etc. Isso conta demais também. Os seus resultados. Então, você mostrar ali para um cliente, pensa que você vai trabalhar com e-commerce, aí você mostra ali que você fatura mais de 1 milhão para um e-commerce aí no mês. Isso chama atenção, você vai conseguir ganhar o cliente muito mais fácil ali. Então, só que isso vem com tempo. E, obviamente, se você mostra para o cliente que você pode ajudar ele ali a faturar altos valores mensais ali, esse cliente, ele já vai saber que você não é uma pessoa que vai cobrar pouco, porque o seu trabalho tem muito valor, tá? Não que ele não tenha valor no começo, gente, não me entendam mal aqui. Mas você tem menos experiência, então você tem menos a dar para o cliente e, obviamente, ele também vai ter o poder aí de te pagar menos. Quando o jogo vira, quando você já pegou muitos clientes e está muito experiente, aí é você que dá seu preço e o cliente entra com você se ele quiser. Então, tem essas diferenças aí, tá bom? E por último, que isso não era uma coisa aí que existia muito há pouco tempo atrás, mas hoje é uma coisa que vem crescendo aí, que é o seu nome no mercado, tá? E para fazer um nome no mercado, o que você precisa? Você precisa aparecer, você precisa ter uma presença ali. Você pode ver que em janeiro, olha janeiro, não existia muita gente na internet falando que era gestor de tráfego pago, trabalhando com marketing digital, trabalhando com mídia e etc. Eu mesmo não estava na internet e eu já trabalho com tráfego pago há 5 anos. E eu não estava, já estava, na verdade, mas não estava firme e forte igual eu estou agora. E aí você vê muita gente aparecendo e etc. E hoje, gente, eu recebo muita mensagem de pessoas me perguntando se eu faço tráfego pago, se eu só ensino no meu curso, ou se eu só ensino as pessoas a fazerem, ou se eu faço também. Já recebi propostas de lojas de ar-condicionado, e-commerces,
Inclusive, fechei um cliente por causa da internet, um cliente que faz lançamentos, trabalho com ele até hoje. Então, oportunidades, elas vêm quando você mostra que você entende de um produto, quando você começa a criar uma autoridade, etc. E aí vocês podem estar pensando aí, nossa, a Priscila é meio louca, né? Por que ela está querendo criar uma concorrência para ela mesma? E não é concorrência, gente. Assim, tem cliente para mim, tem cliente para você, tem cliente para quem é bom, e existem poucas pessoas boas hoje em dia. Por isso que se você levar ao pé da letra o que eu estou falando aqui, você pode começar ganhando pouco ali no começo, mas você vai ganhar bastante em um curto período de tempo, tá? Curto período de tempo. Então, nome no mercado. E para ter isso, nome no mercado, você precisa ter uma presença digital ou ficar anos e anos aí dentro de uma empresa até alguém te conhecer, tá? Então, é isso. E, dito tudo isso, então, quanto que eu cobro para todos os níveis? Se eu sou uma pessoa zero experiente, se eu sou uma pessoa intermediária, se eu sou uma pessoa que tem muita experiência. Então, agora eu vou passar aqui literalmente valores para vocês, tá? Mas, de novo, não levem ao pé da letra, tá? Não levem ao pé da letra. Então, se você tem zero experiência, você precisa, no início, fazer um período gratuito. E isso aqui, gente, de novo, não é uma regra, tá? Mas eu super indico que vocês façam, porque quando você não tem experiência, você fala pro cara, não precisa me pagar, eu vou te mostrar que isso dá certo. Isso é um super chamariz, um super, super, super. O cliente, ele acaba topando fechar com você pela sua sinceridade, que você não sabe ainda, você não que não sabe, tá? Não fala que você não sabe de nada, porque é óbvio que aí você não vai fechar. Mas se você tiver feito o que eu falei aqui, estudado, etc., você vai saber de alguma coisa. Então você vai falar para o cliente, olha, eu tô querendo procurar meu primeiro cliente aí, eu estudo tráfego pago, eu já fiz vários testes, eu sei como fazer e tudo mais, então eu sei que você não me conhece, etc., então eu te ofereço um período gratuito. Vamos fazer aí um período gratuito de 15 dias, de 7 dias, de 30 dias, que seja. Se você conseguir ter resultado, você me paga. Se você não conseguir ter, aí fica, a gente encerra a parceria. E dessa forma, você consegue ganhar ali o cliente, tá? Ganhou o cliente, gente, quando você tem, assim, nenhuma experiência, você costuma fazer um contrato mais baixo, tá? Então, comece aí com contratos de R$ 500 por mês para você atender um cliente, e essa média, tá? Até menos ou um pouquinho mais, mas mais ou menos essa é a média quando você não tem experiência, tá? Por quê? Porque é um valor que você vai receber ali, mas você tá testando com o dinheiro de outras pessoas. Então, aproveita que você não tem tanta experiência e cobra baixo. Porque se você cobrar baixo, você vai conseguir ter volume de clientes, você vai conseguir ter seus 5 clientes, seus 10 clientes, e você vai conseguir usar o dinheiro deles dentro da conta deles e entender o que dá certo e o que não dá no tráfego pago. E aí, ao invés de você começar cobrando, não, quero ganhar R$ 3.000 por cada cliente, e ter um cliente que você não vai conseguir testar coisas simultaneamente super rápidas, você vai cobrar mais baixo, mas você vai ter mais clientes e você vai conseguir fazer esse teste de forma mais rápida, tá? Então, é uma oportunidade também não ter experiência ainda. Isso é legal, porque você consegue testar mais, tá bom? Então, zero experiência é isso, tá? E para todas as opções aqui, tá, gente? Não se esqueçam de fazer o contrato. Isso é muito importante, muito mesmo, tá? Porque vocês vão colocar aqui, ó, nesse contrato aqui de quem tem zero experiência. Você vai falar que vai ser esse preço durante o período de teste, por exemplo, sei lá, 3 meses, vocês vão ficar em período de teste, e depois desse período, o contrato vai ser revisto, vai ser olhado aí novamente para vocês reavaliarem a remuneração, tá? Então, façam isso dessa forma e não esqueçam de fazer o contrato, pelo amor de Deus, tá? Não se esqueçam mesmo. Então, zero experiência é isso, tá? Se você já for aí um cara intermediário, cara que tem uma
já gastou aí seus, sei lá quantos dinheirinhos, já está trabalhando com mais clientes, já está 1, 2, 3 meses aí tendo essa experiência, etc. Vocês podem também fazer a opção de período gratuito, e aqui é mais opcional, tá? Então, se vocês acharem que faz sentido ter isso, vocês colocam, se não, não, tá? Mas o investimento, então aqui vocês começam a pular aí de 500 para uns R$ 1.000 aí, tá? R$ 1.000, 1.500, dependendo da experiência que vocês já tiverem adquirido, tá, gente? R$ 1.000 é muito até, tá? Então, eu vou até diminuir esse valor inicial aqui, ó. Coloca aí de uns 600 a uns 1.500, se vocês já tiverem alguma experiência aí, tá, gente? E lembrando, vocês podem estar pensando, Priscila, mas você falou que o júnior ganhava 1.500, mais ou menos, numa CLT. Sim, é mais ou menos esse valor que uma pessoa júnior ganha. Mas ela não cuida de um cliente só, ela cuida de vários clientes. Então, vocês têm que ter isso em mente, que quando vocês tiverem seus 5, 10 clientes, vocês vão somar esses valores que eles pagam para vocês terem o seu salário ali no fim do mês, tá? Então, não vai ser 1.500 e é isso que você vai receber no mês. Vai ser a junção de todos os seus clientes. Então, tenham isso em mente, tá? E para quem já tem aí muita experiência, já é um cara super experiente, aí você também tem a opção aí do período gratuito. E aí, por que período gratuito? Porque, por exemplo, vai que tem um cliente que você é louco para fazer o tráfego pago dele. Você fala, meu, esse e-commerce é muito legal, ou eu adoro o conteúdo desse cara aqui, eu sei que ele faz lançamento, nossa, eu queria muito ter esse cliente. Você pode virar para ele e ofertar o período gratuito. Você fala assim, cara, olha, eu sei que você deve faturar muito, você mostra aí seus resultados, etc. Mas eu queria ter a oportunidade de trabalhar com você. Eu acho que eu posso te ajudar a faturar muito mais aí do que o que você está faturando. Vamos conversar? Vamos ter uma conversa? E aí você vai e descasca tudo em cima do cara. Tudo que você sabe que você pode fazer, pode melhorar. Então, joga em cima dele, tá? E aí, gente, esse cara aqui, que é super experiente, o salário dele vai aí de 1.500, né? Que é quando a gente parou no pleno. Então, vou pôr aqui um mínimo de R$ 2.000 até quanto ele quiser, tá? O gestor de tráfego pago, você não tem limite no que você cobra. E por que você não tem limite? Porque você parou de precisar de ter clientes. Então, é você que dita o quanto você vai querer ganhar. Então, você vai falar assim, eu quero ganhar um salário de 30 mil no mês. Para eu ganhar um salário de 30 mil no mês e trabalhar tranquilo na minha casa, eu quero ter aí 3 clientes, no máximo. Não quero ter mais 3 clientes e quero faturar 30 mil. Então, eu vou precisar procurar um cliente grande, e esse é meu preço. Eu não vou cobrar outro, porque eu sei que eu entrego muito e etc. E você pode fazer isso dessa forma, gente. Então, é só vocês verem aí a internet, o quanto as pessoas estão ganhando dinheiro com gestão de tráfego pago, tá? E aí, você vai limitando. E como que você vai saber dosar aí? Quando que eu cobro mais? Quando que eu cobro menos? De acordo com esses pontos aqui que eu passei para vocês, olha. Conforme vocês forem trabalhando, vocês vão tendo mais experiência. Então, com um mês, a sua experiência é uma experiência de 20%, por exemplo. Com 2 meses, você vai ter mais. Com 3, com 4, com 6, com 1 ano trabalhando como gestor de tráfego pago, você vai ser um cara muito experiente. Se você for o literal gestor de tráfego pago que trabalha de verdade, que entende as coisas que vai atrás e etc. Com tempo no mercado, quanto mais tempo no mercado você tiver, mais experiência você vai ter, mais outras coisas além do tráfego você vai ter para ofertar para o seu cliente. Então, você vai ficar mais relevante, o seu trabalho vai valer mais. Porque além de falar sobre tráfego pago, você dá uma dica para o cara de um anúncio, você dá uma dica de uma página, uma dica de e-mail e etc. Porque isso está dentro do nosso meio, tá? Quando você tiver mais resultados, então cada vez que você for tendo mais resultados, você vai podendo cobrar mais, porque você vai mostrando ali, olha como essas pessoas estão faturando com
com a minha gestão de tráfego pago, tá? E a sua presença no mercado digital, tá? Quando o seu Instagram estiver super legal, quando você responde um monte de caixinha, quando você posta ali o que você faz, quando as pessoas começam a te procurar. Então, para você saber que você está ficando um cara de intermediário para um cara super experiente, um cara sênior, é o momento que as pessoas começam a vir te procurar. As pessoas querem que você faça o tráfego delas. As pessoas, elas precisam de você e não mais só você que precisa delas, tá? Começou a virar um jogo numa linha mais reta ali. Eu vou prestar um serviço para o meu cliente, mas a gente está na mesma linha, tá? Eu não sou mais uma pessoa zero experiente que ele vai poder me pagar quanto ele quiser, ele vai poder falar o que ele quiser para mim. Não, agora o jogo virou, eu sou experiente também e a gente fala na mesma língua. Então, são esses pontos aqui que vocês têm que escrever na lousa de vocês e ir ticando. 2 meses eu acho que eu já estou melhor. 4 meses eu acho que eu estou melhor ainda. E assim por diante. Então, dessa forma, vocês vão conseguir aí captar cada vez mais clientes e ir subindo aqui os níveis para vocês. De 0 experiência, você vai tendo seus primeiros clientes. Quando você for intermediário, você vai pegando um pouco mais. E quando você já tiver experiente, esses clientes vão vir atrás de você. Ou você pode ir atrás dos seus clientes, mas o jogo já vai ser diferente aí. Você vai atrás dos grandes, ou você vai atrás dos pequenos, mas quem você quer aí. E não necessariamente só a pessoa que... Só você que vai atrás das pessoas. Quem é gestor de tráfego pago, além desses valores fixos que eu tô passando para vocês, vocês podem ganhar aí uma porcentagem em cima do retorno do cliente. Então, você tem lá a sua negociação, por exemplo. O meu valor para você, eu vou te cobrar R$1.000 e a cada vez que você fizer um lançamento, por exemplo, do seu infoproduto, eu vou ganhar aí tantos por cento em cima do seu retorno aí que você tiver, tá? Porcentagem. Mercado pratica muito 10%, tá? Em cima do retorno. Mas, escutem, eu particularmente acho 10% uma taxa justa para lançadores que já faturam altos dígitos aí, etc. Mas para pessoas que faturam menos ainda e tudo mais, eu acho que uma taxa entre 3% e 5% é uma taxa justa aí para você que está trabalhando com um lançador, tá? Mas isso aqui é no caso de infoproduto, tá? No caso de um e-commerce, por exemplo, você pode ter aí uma negociação com o cara. Sim, eu te cobro um valor fixo, já sou super experiente. Vou cobrar aí R$5.000 fixo e ganho 3% em cima das porcentagens, 3% em cima de todas as vendas que fizer através do Facebook, através do Google, que é o que eu cuido e etc. Então, vocês podem ter essa combinação aí, tá? E isso é bem legal, bem legal, bem legal. Porque você pode conseguir cobrar um valor mais baixo fixo, porque você ganha no variável. E aí, isso estimula tanto você que está fazendo, quanto o cara, porque quanto mais ele ganha, você ganha também. Então, começa a criar uma relação ali de parceria, e não só mais uma relação de tipo, você trabalha e eu te pago no fim do mês. Isso é muito legal, tá? Bom, gente, muito, muito obrigada aqui pela presença de todos vocês hoje, tá? Foi bem legal a live, a gente conseguiu se entrosar bastante, foi super legal que teve várias dúvidas. Se vocês ficaram com dúvidas ainda, tiverem mais dúvidas, me manda lá no Instagram que a gente vai conversando. Então, é isso. Semana que vem a gente se fala mais e muito obrigada, viu? Beijo, tchau, boa noite, pessoal.